Fala galera, tá começando mais um Lugar 18, sou o Cristiano Zoucas e aqui ao meu lado o Fernando Rebas. E aí, seus Zoucas? E aí, vamos falar do que hoje? Seus Zurcas. Seu nome agora vai ser Cristiano Zurcas. Tu viu lá que disseram que o... Onde é que tá a Zurca? Você é a Zurca. Na verdade era Zoucas, o cara entendeu Zurcas. Pode ser. O seu Arlindo Gabriel. É parecido, é próximo. Fala pra mim, o que a gente vai falar hoje? Pô, hoje vai ser um compilado de relatos que a gente recebeu por e-mail e a gente vai ler aqui. Tá guardado, esses relatos estão acumulando na caixa de entrada e aí a gente tem que liberar esses relatos aí, tem que falar. Então, vamos gravar tudo de uma vez só. Tem coisa muito boa. Tem cada relato que a gente recebe por áudio, né? Nossa, tem. A gente recebeu um essa semana. Porra. O cara tá uma pinga, vai mandar um relato pra gente. O cara pedindo pra ser abduzido, né? Não, ele disse que quer ser levado por alienígenas. Esse é o meu Brasilzão. Muito bom. Vamos então para nossas notícias da semana e recadinhos da Ave Mãe? Você está ouvindo? Cara, a gente esqueceu de comentar aqui no episódio passado. Se você não ouviu, vai ouvir. E o seguinte, cara, a gente falou sobre radiação, lembra? Você falou assim, pô, tá tendo essa situação lá com os Estados Unidos e o Irã. A gente comentou sobre a guerra, né? E falou, pô, que se o Irã resolver jogar uma bomba atômica em Nova York, vai cair radiação aqui pra gente. No dia seguinte que a gente gravou esse episódio de Baipendi, o que aconteceu? Conta aí pra gente. A gente recebeu um alerta geral, todos os celulares da província de Ontário receberam ao mesmo tempo um alerta. Lá no Rio, quando você tem uma situação que você tá chovendo muito, a prefeitura manda um alerta que pode ter risco de deslizamento. Essa é a minha vida, cara. Petrópolis é isso. Então, sim. Aqui a gente também tem isso. Só que a gente recebeu com um alerta de assim, ó, teve um probleminha na usina nuclear que fica... Coisa boba. Meia hora da sua casa, meia hora daqui do lado. Que eu não sabia que tinha, nem você. A gente mora tipo em Springfield, a usina nuclear do lado. O Homer trabalha lá. Pois é. Só que é o seguinte, vale até pra gente explicar como é que funciona. Aqui no Canadá, acho que não sei se nos Estados Unidos tem isso, deve ter também, né? Tem um sistema de alerta que é por telefone celular. Isso. Tem dois tipos, o Amber Alert e o de Emergency Alert. Isso. O Amber é relacionado à criança. Isso. Quando uma criança é sequestrada ou desaparece, tem esse alerta que todo mundo recebe. Isso. E aí, por exemplo, a gente recebe muito durante o dia, né? Horário de trabalho, assim. Só que às vezes rola também de madrugada. Às vezes rola de madrugada. Mas quando você tá no trabalho, é ainda mais assustador. Porque todos os telefones à sua volta... Tocam ao mesmo tempo. Tocam ao mesmo tempo. Então um negócio, assim, parece que o apocalipse tá acontecendo. Só que aí a gente acordou, no dia seguinte que a gente gravou o Baipendi, a gente acordou com um alerta de ameaça nuclear. O Zoucas mandou uma foto já com uma roupa de alumínio, sabe? Olha o som do Amber Alert. Peraí, vou botar aqui. Esse, meus amigos, é o som do apocalipse. É isso tocando no máximo, no alto, no talo. E não importa se você botou seu celular baixo ou não, ele vai tocar no talo. Sim. Todos os celulares da sua casa vão tocar isso. E se você tiver com a televisão ligada, também toca na televisão. Toca na TV. Inclusive, quando eu cheguei no Canadá, eu tava lá no Airbnb que a gente alugou, vendo televisão, rolou uma parada dessa na TV. Eu nunca tinha visto isso na vida. Aí tava dizendo lá, ameaça... Não, era pior. Era ameaça de míssil. Procure um abrigo e tal. Só que aí, pequenininho embaixo, tava escrito assim... Esta mensagem é um teste do sistema de alerta. Você não precisa tomar nenhuma atitude. Só que até aí, cara, tu já comprou galões de água, já comprou miojo pra estocar. Cavou um bunker. Pois é, cara, é muito doido isso. A gente não tem isso no Brasil nesse nível, né, de ameaça de... No Havaí também teve, né, ameaça de míssil. No Havaí foi de míssil. Só que não teve embaixo a nota falando que era de mentira. Foi de mentira, não rolou nenhum míssil no Havaí, mas a ameaça foi real. E a galera ficou cagada lá. Só que é engraçado. Não passava nem sinal de Wi-Fi. Então aqui, onde eu e o Zoucas estamos, em Toronto, mais pro lado oeste. Só que acontece, essa usina fica em Pickering. Meia hora daqui. Meia hora de carro, né? Meia hora de carro. Não é tão longe. Não. Só que a galera que mora lá, eles recebem uma pílula de iodo do governo. Isso. Quem mora a 10 km da... tem um raio de distância lá que eu não me lembro. É 10 km? Isso. Deve ser algo assim, né? Porque deve ter um risco mínimo de vazamento e tal. Tem um site aqui do Canadá, de Ontário, que você entra lá e você pede essa pílula de graça. Eu pedi no mesmo dia. Você pediu também. Aí eu vi uma notícia, cara, essa semana, de que, os caras receberam 6 milhões de pedido de pílula de iodo. Esse é o que se paga por mandar mensagem errada. Eu pedi também, cara. Não, só pra deixar claro, a gente acabou não explicando. Acabou que foi eles fazem testes o tempo todo e faz parte do protocolo de teste mandar essa mensagem pra galera. Só que quando chegar nessa parte de mandar mensagem, eles não mandam, porque não faz sentido perturbar todo mundo por causa de um teste que tá tendo na usina. Né? O teste é na usina, não é pra todo mundo. E aí foi sem querer enviado. E aí algumas cabeças rolaram lá. Ou não, né?
Não, foi... Ou deu merda mesmo. Então, aí tem a teoria da conspiração. Chernobyl, ninguém avisou ninguém, não, cara. Não, tá tranquilo. Não, que isso. O céu ficou vermelho. Não, pode ficar em casa tranquilo que não tem nada não, cara. É bizarro, Vai dar nada não. Nesse dia, antes de saber que era falso, eu levantei, né, com muito medo. Tava todo mundo aqui em casa dormindo ainda. Aí eu falei, caraca, vou jogar uma água no rosto, vou beber uma água. Fui jogar água no rosto e falei, caraca, será que essa água tá contaminada? Porque tem isso, né? Tudo fica contaminado. Aí eu fiquei, caraca, será que tá contaminado? Eu falei, não deve dar nada não. Eu fui me molhei. Cara, eu dentro da minha ignorância, eu meio que caguei pro alerta, porque a parada é lá em Pickering. Então, mas o lá em Pickering você achava que era lá, só que é aqui. Se você ver no mapa, você vê que é 30 minutos de Caio, Rio Niterói. É perto. E pra uma usina nuclear, 30 minutos não é nada. Ainda mais com vento. Então, mas eu acho que só chegaria aqui se fosse uma cagada tipo o que aconteceu em Fukushima, por exemplo. Do reator derreter e tal. Mas aí tu confia que... Não, confiar não confio, mas eu fiquei assim, na hora que eu vi, Pickering pra mim é, sei lá em Vancouver. Então, não é. É Niterói. Niterói. Enfim, vamos para as notícias dessa semana. Você está ouvindo? Então, semana retrasada, o nosso amigo Elon Musk teve uma ideia legal. Ele tem aquelas navezinhas dele lá que ele tá fazendo, na SpaceX e tudo mais. Aí ele falou assim, por que não levar 1 milhão de seres humanos pra Marte até 1 milhão? 1 milhão. Imagina a quantidade de lixo que 1 milhão de seres humanos vai acabar gerar com em Marte. Ele tá querendo realmente transformar Marte na segunda Terra, né? E o pessoal tá falando até que tá com medo, porque ele tá soando como se fosse um ditador interplanetário, o negócio. Ele tá falando, não, vamos lá, vamos construir, vamos terraformar e não sei o quê. E o pessoal tá assim, é um cara megalomaníaco, é meio megalomaníaco. Ele tá ficando velho, ele vai ficar um velho megalomaníaco, vai ficar tipo um vilão, né, da Marvel, parece. Mas a ideia é essa, ele quer construir 100 naves por ano pra levar 100 mil pessoas cada vez lá, tipo, por ano. Quando que vai começar isso? Essa meta dele de 1 milhão, de seres humanos até 2050. Então vai começar bem antes disso. A cada 26 meses parece que a Terra se alinha com Marte. E aí quando tiver as condições favoráveis, ele vai, tipo, vai galera, entra aí e vai embora. Entendi. Mas assim, é pra ir e pra voltar, como é que faz? Não volta. Aí, putz, esqueci meu passaporte em casa. Não, acho que não volta, né? Acho que a galera que vai passar esse projeto aí vai ter que assinar um termo de risco de morte, porque tem um risco, certamente. 1 milhão de pessoas com risco de morte. Eu vou te falar, deve ter 1 milhão de pessoas que aceitariam. Pô, claro. Fácil. Claro, ir pra óbvio. Marte. Se eu fosse assim, tipo, velho, soubesse que eu vou morrer... Eu iria. Se eu tivesse câncer, eu iria. Pelo menos vou ver um lugar diferente. Um agora, planetinha diferente. Baseado na apresentação dele do Cybertruck, tu entraria numa nave que ele fez? Cara, ele jogou a pedra lá e quebrou o negócio. Tem que jogar a pedra no vidro da nave, ver se funciona. Cara, brincadeiras à parte, eu acho incrível uma empresa privada fazer isso, fazer esse tipo de projeto, assim, eu acho sensacional. Mas acho que deve ter um investimento de uma galera, né? Muita grana, né, cara? Além disso, também teve a notícia, né, que o Vaticano prepara uma conferência sobre a vida extraterrestre. Olha aí. Essa conferência com um tema, que é um tema extraordinário, será realizada no Vaticano no dia 12 de fevereiro. Então eles vão falar sobre o universo e possíveis encontros com outras civilizações. O pessoal dos sitezinhos sensacionalistas está falando, não, o Vaticano vai falar que existe vida extraterrestre. Na verdade pode ser um papo simples, né, falando da possibilidade. Pode ser uma coisa corriqueira do tipo, pô, e se acontecer, gente? E se acontecer? Como é que a igreja vai se portar perante esse novo elemento aí na sociedade? Pode ser isso, ou realmente pode ser uma reunião com agenda e pauta. Porque assim, cara, eu imagino que a igreja católica, o Vaticano, tenha influência política em vários países, inclusive nos Estados Unidos. Eu acredito que se realmente existe alienígena e os Estados Unidos ou outros países saibam disso, o Vaticano certamente sabe também. Além disso, né, o Vaticano, igreja católica por milênios, concentrou toda a informação que tinha, né? Muita coisa que a gente não sabe, com certeza o Vaticano tem informação que tá guardada lá. Muito tempo atrás, quem controlava tudo era a igreja, né? Na época de, era medieval, quem controlava tudo era a igreja. A igreja tinha poder político. Pois é. Inclusive tem ainda hoje em dia, eu acredito, tem, né? Menos, mas ainda tem, né? Menos, mas tem. Mas assim, não é igual na Idade Média, mas sim. Então é isso, parece que vai ter essa conferência lá. Eu vou ler uma parte aqui, né? Que fala o seguinte: no dia 12 de fevereiro, a conferência será realizada sob o título de O Universo e Possíveis Encontros com Outras Civilizações.
patrocinado lá por um grupo de ufologia italiano, que é uma organização italiana que tem entre seus membros personagens relacionados ao Vaticano e ao governo italiano. Lembra que a gente... Será que é o MUFON, cara? Será? Porque lembra que a gente viu aquela galera do MUFON falando do helicóptero lá que foi atacado, sim. Pois é. Então será apresentado por Vladimiro Biboliti, que é um jornalista freelancer, ciente do fenômeno ufológico. Desde 75 ele estuda o fenômeno e membro desse centro que eu acabei de falar desde 95 e presidente até hoje, né? Bibolotti, que nome engraçado, né? Tem uma experiência que o credencia como especialista em ufologia. Ele também tem conexões que ligam ele lá dentro do Vaticano. Então ele é o cara da ufologia do Vaticano. Entendi. Então é ele que é o cara que vai fazer essa conferência aí. E ele fala o seguinte: se um contato massivo ocorrer ou a revelação da existência de vida extraterrestre, ele acha que todas as religiões teriam que se juntar a novos cenários, além de criarem uma outra visão do mundo. Que foi exatamente o que eu falei, né? Lá no início. Porque assim, realmente, se você tem a certeza que existe uma outra vida, as religiões precisam, tipo assim, ei gente, como é que a gente faz? Porque a gente precisa começar a criar outra coisa aqui. A crença em Deus, será que vai ser abalada? Ou será que não vai ser abalada? Entendeu? Não sei, eu acho que não. A galera que acredita que a Terra é o centro do universo, como é que vai fazer pra essa galera entender que não é o centro do universo? Eu não sei, cara. Eu acho que as pessoas mais jovens que seguem uma religião, seja católica, protestante, não importa, eu acho que essas pessoas mais jovens têm a cabeça mais aberta do que os pais e do que os avós e tal. Então acho que as coisas vão mudando ao longo do tempo, né? Sim. As coisas vão evoluindo, as pessoas vão abrindo a mente pra coisas novas, pra novas realidades, novas crenças. Não só pra ufologia, mas pra tudo, se você pensar. Tipo assim, respeito à natureza, respeito à diversidade dos sexos, pra tudo, né? Eu acho que a tendência é que no futuro seja uma galera, tipo, que, pô... Eu tava conversando com o Michel, que é nosso amigo lá, e trabalhou comigo com os Ocas na Globo lá. Ele estudou teologia. Pode até trazer ele um dia aqui pra participar e falar desse assunto Bíblia versus ufologia e tal. Sim. Não Bíblia, né? Mas religiões versus ufologia. Porque teologia acho que estuda tudo, né? Sim, mas a principal seria a Bíblia mesmo. Né? Exato. E aí o Michel falou pra mim o seguinte, cara, tem uma frase na Bíblia que é: na casa do pai há muitas moradas. Ou há muitas moradas na casa do pai. Isso dá pano pra manga pra muita coisa, inclusive alienígena. Sim. Que quer dizer o quê? Se você for interpretar, claro que interpretação cada um pode ter uma, mas uma delas pode ser: existem outras civilizações, que não só a gente. Baseado no caso do Baiapendi, que o Arlindo falou, lembra? E outros casos também, outros casos, tem vários casos. Que não, são todos irmãos. Sim. Eles são todos irmãos, mas estou te abduzindo aqui porque eu posso. Também tem isso. Lembra do Bat Barney Hill? Que ele fala assim: não, eu estou te abduzindo porque eu posso te abduzir. Eu tenho direitos sobre você. Então... Isso pode ser a resposta do porquê que vem alienígena pra cá. Porque o cético fala: pô, se tem alienígena, o que eles estão fazendo no Capão Redondo? Ele tá no Capão Redondo porque ele pode. Ele vem na Terra porque ele pode, não é? Porque assim, não importa. Os caras podem estar vindo aqui pra pesquisar. Se você ter uma navezinha que você possa ir pra Lua, em meia hora você tá na Lua. Eu vou. Você chega lá, vê, explora e volta pra Terra. Quem vai na Lua? Não tem nada na Lua. Tem nada na Lua, posso ir na Lua também. O negócio que você falou me lembrou que a gente tava falando o negócio da Zurka e tal, brincou. O negócio que eu tinha pensado, porque acontece, eu recebi uma mensagem de uma ouvinte que ela mandou uma foto, que na verdade foi a irmã dela que mandou pra ela, que atrás da casa dela tem tipo um matagal assim, e tinha uma luz muito como se fosse uma luz de cidade. Na verdade ela mandou um vídeo de 4 segundos. Tem uma tempestade muito braba e essa luz num lugar que é só mato. Você não consegue ver nada, é só claro, é como se tivesse um holofote ali. E aí eu, conversando com o pessoal lá do nosso grupo secreto, a gente pensando e tal, conversando, eu lembrei de um negócio. Cara, no caso lá do Baiapendi, que eles falam da Zurka e tal, eles falam em um momento que a Zurka consegue controlar o clima da região. Aí eu pensei assim, será que esses carinhas não conseguem controlar o clima de uma região para justamente poderem descer onde eles quiserem, sem serem importunados? Pode ser. E aí eu lembrei de outra coisa. No caso Varginha, na noite que aconteceu o caso Varginha, tinha uma tempestade também absurda. Será que também da mesma maneira de tipo, a gente teve um problema aqui na nossa nave, a gente tem que consertar aqui, resolver, mas para manter todo mundo em casa, qual é a melhor solução? Manda uma tempestade aí com raio, brabo pra caraca, ninguém vai sair de casa. Porque uma coisa no Brasil não precisa de nada disso. É só ter jogo do Brasil. Jogo do Brasil?
Então, exatamente. Então, isso foi o que eu falei com ela. Pô, se fosse talvez se não fosse o caso dessa chuva, as pessoas que moram ali em volta iriam ver que luz é aquela. Porque parecia fogo. Tipo, lembra no caso do Travis Walton, do Fogo no Céu? Ele fala que parecia Nosso fogo. grande amigo Travis Walton. Ele fala que parecia fogo na floresta. Sim. É a mesma situação. E aí, cara, naquele caso não teve chuva. Mas nesse caso, todo mundo ficou em casa. Vamos então para o nosso episódio, já que a gente não vai ter relato essa semana? Essa semana a gente não vai ter relato em áudio, porque esse programa é de relatos, então não faz sentido, então, né? É uma redundância. Então vamos lá para o nosso primeiro relato? Você está ouvindo? Muito bem, meu amigo Zurkas. Vamos lá para os nossos relatos. A gente recebeu bastante e-mail, né, cara? Sim, desde ano passado. Pois é, desde ano passado. E assim, a gente responde, né, os e-mails e tal, mas alguns são relatos, que a pessoa não quer mandar via áudio. É porque, assim, nem todo mundo gosta de gravar áudio também. E aí, como a gente recebeu alguns relatos muito bons, a gente resolveu guardar para fazer um episódio só com esses relatos. A gente vai ler e vamos comentar na sequência, né? O primeiro relato foi de um ouvinte chamado Gabriel Neves. E ele fala o seguinte, é um relato longo, porque na verdade ele tá contando uma história que ele leu em um site. Se liga só, é sensacional. Olá, Cristiano Zoucas e Fernando Ribas. Ele botou aqui com vários R's. Venho através desse e-mail indicar a vocês um fato ufológico que eu não sei se vocês possuem conhecimento desse fato ufológico, mas seria de grande relevância para o podcast mostrar o que eu li. Ele envolve o primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea do Controle de Tráfego Aéreo, que é o SINDACTA 1, que é aquele lá de Brasília, pelo que eu lembro, na noite de 20 de junho de 1978, na qual tive conhecimento através da internet. Segue o relato a seguir. Então agora ele copiou e colou pra gente aqui o que estava escrito na internet. Durante a minha pesquisa da Operação Prato, me deparei com documentos guardados no Arquivo Nacional sobre um incidente no sítio do Gama, praticamente esquecido entre tantos outros relatos nacionais. Esse incidente, em minha opinião, é um dos maiores casos da ufologia brasileira e carece de profunda investigação. Esse material foi de grande valia para o livro Corpos Luminosos, que é um livro que eu não conhecia, Corpos Luminosos, que está até disponível gratuitamente na internet. Nesse primeiro parágrafo a gente entende que o cara que pesquisou sobre isso, ele estava lendo sobre a Operação Prato, e ele se deparou nos arquivos nacionais com outro caso que aconteceu no mesmo ano. O primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo, o SINDACTA 1, entrou em operação no dia 30 de abril de 74. Aí, teu aniversário, né? Mas 74 não é nascido. Você não é nascido, mas é teu aniversário. Lembra do caso da Ilha do Caranguejo? Sim. Que também foi no mesmo dia? Isso. Olha aí. Acho que eu vi no disco voador. 30 de abril... Ou numa Zurka. 30 de abril é uma data importante, já percebeu. Ele entrou em operação nesse dia. Foi responsável pelo controle do espaço aéreo no quadrilátero envolvendo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Sem querer te cortar, eu sempre imaginei um SINDACTA uma parada mega moderna, futurística. E na verdade não, né? Eu não sei, eu nunca fui num SINDACTA pra saber. Eu tinha um amigo que trabalhava lá em Petrópolis. Que tem um SINDACTA lá também. Deve ser aeronáutica, ele trabalhava deve lá. ser um lugar, imagina um lugar cheio de... Mas eu imagino um lugar mega futurístico, cheio de radar, cheio de coisa. Pode ser. Às vezes nem é, né? Pode ser um prédiozinho. Mas acho que tem radar sim, cara. Os sim. caras conseguem ler e tal. Uma nova era para a aeronáutica, né? Foi a inauguração desse SINDACTA. Um orgulho da instituição e até hoje é um orgulho. O sistema contava com uma rede de mais de 50 unidades entre sítios de telecomunicações, chamados de destacamentos de proteção ao voo, e telecomunicações, que chamam de DPVT, que são lugares estratégicos que têm torres. A soma todos esses sítios fazem a cobertura total dessa região. É como se fosse uma torre repetidora. Tipo isso. Tipo uma extensão. Exatamente. E outros sítios que fazem parte do sistema de comunicação do SINDACTA. Eles eram a infraestrutura de campo, levando ao SINDACTA 1 as informações do espaço aéreo. Entre todos os sítios, nenhum era mais importante que o sítio do Gama, localizado no Distrito Federal, no município do Gama. Começou a funcionar no dia 2 de maio de 75 e ele centralizava a rede de sítios. Então ele fala assim, cada DPV, que são essas antenas, esses sítios, recebia as mensagens
e as enviavam via tropodifusão de sítio em sítio, até chegar ao sítio do Gama, que por sua vez recebia todos eles e mandava de um sinal só, através de micro-ondas, para o Sindacta 1. Então ele era o receptor de todos os sinais para mandar para a base, que é o Sindacta 1, que é o principal, né? Sim. Poucos meses após a Operação Prato, olha aí, agora vamos falar sério agora, hein? Poucos meses após a Operação Prato em Colares, no Pará, o sítio do Gama, de enorme importância estratégica para o país, foi invadido por um corpo luminoso entre as 8h30 às 11h50 do dia 20 de junho de 78. 3 tenentes, entre eles o comandante do DPV, o tenente Vieira, o chefe da segurança, tenente Paulo, e 2 sargentos, incluindo o chefe da guarda, sargento Lopes, e um cabo e 8 soldados, 4 vigilantes e 1 técnico, viveram uma experiência totalmente incomum. Para a nossa sorte, o comandante do DPV, o tenente João Bernardi Vieira, fez algo de grande importância para o registro desses eventos. Cada uma das pessoas envolvidas nesse dia, logo depois que aconteceram esses fatos, entre o dia 20 e 21 de junho de 78, ele fez questão de que cada pessoa dessa escrevesse uma carta de próprio punho, explicando o que ela viu, o que ela sentiu, o que ela passou. Isso, para a ufologia, é perfeito. Sim. Né? Porque tá fresco, acabou de acontecer, e falou assim, gente, aconteceu isso? Senta e escreve o que você viu, que a gente vai fazer um relatório para mandar lá pro Sindacta e tal. Antes das 8h30, o vigilante da estação de HF é a alta frequência, high frequency, onde ficava uma alta torre de transmissões de ondas curtas, ouviu um barulho no mato em torno das instalações. Quando o sargento Odilson retornou do jantar às 8h30, foi informado dessa ocorrência. Passando mais ou menos uns 20 minutos, ele identificou que o ruído da trava do portão da cerca em torno da estação foi aberta. Ele escutou esse barulho vindo da porta da estação, como se alguém estivesse tentando arrombar a grade, né, de entrada. Sim. Ele esperou para ver se era alguém do destacamento entrando. Como ninguém apareceu, ele apagou as luzes da estação e continuou ouvindo os ruídos na cerca. Ele desligou as luzes porque ele queria silêncio total para saber o que estava ouvindo lá. Então foi aí que ele começou a escutar barulhos bem estranhos, vários ruídos vindo da cerca. Imagina que é um lugar que fica no meio do mato, tá? Em cima de um morro, inclusive. Sim. Então em volta é tudo floresta. Parece tipo aquela rádio do GTA, que é no meio do nada. Não, esse lugar é diferente. Sim, não, então, mas a rádio fica no alto de uma colina sem nada em volta. Mas é matagal. Não é uma árvorezinha aqui, não. É floresta fechada em volta. Então ele começou a escutar esses ruídos vindo da cerca. Ele desligou a luz e continuou escutando. Foi aí que ele identificou uma espécie de assovio vindo do mato. Putz, era tipo zumbido? Parecia uma espécie de um zumbido. Ou parecia barulho de vento passando muito forte. Foi aí que ele ficou com um pouco de medo e telefonou para o comandante da guarda, o sargento Lopes. O comandante da guarda foi informado do que estava acontecendo e, com medo de ser alguém tentando invadir, né, o negócio, foi lá ver. Então ele chegou no prédio da torre de alta frequência, acompanhado do cabo Pereira e mais 3 soldados. Lopes notou um objeto estacionado próximo ao topo da torre da antena, com uma grande variedade de luzes que piscavam como se fossem luzes de navegação de uma aeronave. Putz, o objeto estava pairando perto da antena. Parado, estacionado, sim, do lado da antena. Ar. Não. No chão? No chão. Aterrissado? Aterrissado. Tipo, eu cheguei aqui, vamos conversar. Olha o medo. Eu só de me imaginar a situação, já fico cagado. E aí o cara chegou lá com o carrinho dele, né, com o jeepzinho dele, com os soldados, e viu aquela nave estacionada lá. Ele não conseguia, o comandante não conseguia identificar o que estava dentro da nave, porque era só luz. Era plena luz, ele não conseguia nem chegar perto de tanta luz. Depois de alguns minutos, esse objeto pareceu decolar sem fazer nenhum barulho e sumiu da visão de todo mundo. Desapareceu totalmente. E aí fica todo mundo perguntando por quê, né? Por que aconteceu? O que ele fez aqui? Por que ele veio estacionar aqui e depois foi embora, né? Nas palavras de Lopes, ele falou o seguinte: quando o comandante da guarda foi solicitado e chegou na estação da torre de alta frequência, notou que o objeto parecia decolar sem que fosse possível vê-lo com mais nitidez, devido à variedade de cores que apresentava e piscava como se fossem luzes de navegação de uma aeronave. Outra é que não se notava qualquer barulho.
Por sua vez, o soldado Pedro, também presente nesse dia, observou luzes vermelhas e amarelas e, na hora de longe, associou a um helicóptero. O comandante da guarda deixou o soldado Pedro como um reforço na estação de alta frequência e, junto com o sargento Odilson e o vigilante Souza, retornaram então ao comando. Os 3 que permaneceram na guarda da estação de alta frequência, lembra que a galera voltou e ficaram 3 pessoas lá. Começaram então de novo a ouvir barulhos, só que dessa vez vindo de cima do telhado. Eles pareciam, segundo os relatos, pareciam soar como sendo pedras jogadas em cima do telhado. O sargento Odilson se comunicou com o tenente Paulo, o chefe da seção de segurança, que autorizou então esses soldados a realizarem disparos de fuzil HK-33, tá até escrito aqui. Isso que eu tô lendo, só pra deixar claro, não foi uma pessoa que leu... É um ouvinte, achou esse relato... Não, foi um ouvinte que achou na internet, isso aqui... Tá no Arquivo Nacional. É do Arquivo Nacional. É, do Arquivo Nacional. Não houve qualquer reação aos tiros. Então eles realmente dispararam pra cima pra ver se parava. Mas não parou. Não foi especificado em qual direção foram os dados tiros. O Odilon e o vigilante Souza então resolveram subir no telhado pra saber o que tá acontecendo. Porque poderia ser alguém no telhado jogando pedra. Corajoso, hein? Mas soldado, o cara não tava sozinho, eram 3, né? Então... estavam armados também, né? Não que fosse adiantar alguma coisa. Então eles subiram no telhado e à primeira vista eles não viram nada. Não tinha nada lá. Mas quando eles olharam em direção às árvores, ficaram totalmente assustados com o que viram. Eles puderam ver, entre a copa das árvores e os galhos, vultos e sombras se deslocando entre os troncos das árvores, né? Como se houvesse alguém passando rapidamente nesse mato. Mas eram praticamente invisíveis aos olhos dos guardas. E o objeto não estava mais lá. Não estava mais lá. É como se deixou alguém lá e o objeto foi e ficou a galera lá. Os registros indicam que nesse momento chegou ao local o Cabo Pereira, talvez vindo por conta dos disparos de AK-33. Aqui temos uma divergência entre os relatos. O Odilson e o Cabo Pereira, que dispararam na direção das sombras, que foram indicadas pelo sargento, ele fala o seguinte: me comuniquei com o tenente Paulo, que me autorizou a fazer o uso do fuzil. Não houve resposta aos meus disparos. Foi aí que então que a gente subiu no telhado junto com o vigia Souza, e olhando por cima deu para distinguir umas sombras em movimento no mato ao redor da estação. O Cabo Pereira abriu fogo na direção indicada por mim, né? Ou seja, ele mandou atirar na direção do mato. Recebeu como resposta uma pedrada que bateu na parede da nossa base e bateu quase na sua cabeça. Foi a pedrada que quase acertou o rosto dele. Fato comunicado também, vieram dos oficiais do destacamento, que viram um objeto pairando no ar. Ah, sim, aqui eles falam que estava parando no ar, depois eles falam que estavam parados no chão. Então, essa é uma divergência. Logo após sumindo também. Pode ter sido 2 momentos, né? Pode ter sido 2 momentos. Parando, depois ele parou. Ele estacionou, né? Sim. Fato é que foram disparados vários tiros na estação de alta frequência. Mas não só lá. Na estação de micro-ondas, o soldado Arlindo, o vigilante Reinaldo, também fizeram disparos quando o objeto com muitas luzes passou bem baixinho. Então o objeto não passou só em um lugar. Ele passou em vários lugares. E esses vários lugares as pessoas atiraram também, entendeu? Entendi. O corpo luminoso parecia não se importar com tiros ou sobre qualquer alerta vindo dos soldados. Sobrevoou o prédio do comando do DPV, portaria principal sobre a estação de micro-ondas, antena do radar e outras áreas adjacentes. Segundo os soldados, foi uma festa. O soldado Julimar disse o seguinte: eu desci e vi todo mundo na frente do comando. Quando eu cheguei, o objeto não identificado estava acima do comando e até meio parado. E deu para ver que ele tinha vários tipos de luzes, amarelo, vermelho, branca. O tenente Paulo, chefe da seção de segurança, foi avisado por telefone dos fatos, ordenando o reforço dos postos de serviço, e entrou em contato com a defesa aérea para possível detecção por radar desse objeto. O tenente Vieira ligou para o tenente Pedro, ordenando que se preparasse e viesse armado para irem juntos ao destacamento. Chegando lá, os oficiais viram o objeto e o tenente Moraes falou o seguinte: notei que uma luz mais intensa, semelhante a uma estrela, brilhava na direção da altura das torres de micro-ondas. Chamei a atenção dos demais que comigo se encontravam na torre de alta frequência, inclusive os tenentes Vieira e Paulo, sobre a tal luz, e constatamos que a mesma aumentou de intensidade e moveu-se com certa velocidade. Bom, basicamente o relato é esse, né? Eles ficaram vendo essas luzes por um tempo,
e esses soldados viram realmente vultos andando no meio do mato. Tem até um outro trecho do relato do Tenente Vieira que ele fala o seguinte: para minha total surpresa, ao sair da estação de alta frequência, notei como os demais presentes uma luz que ao longe vinha se aproximando rapidamente. A princípio, a luz se apresentava como um ponto luminoso que se aproximava com velocidade espantosa. À medida que se aproximava, tornava-se cada vez mais difusa, com uma aparência realmente de uma estrela. Sua coloração era normal e variando em seguida para a tonalidade vermelha e amarela. Ficamos em silêncio para melhor observação e não conseguimos ouvir barulho nenhum com o deslocamento dessa nave. O objeto se deslocou em nossa direção até uma certa distância, parecendo permanecer parado por alguns minutos. Logo em seguida, tomou direção para um outro radar que também fica lá dentro, sumindo do relance e ao mesmo tempo aparecendo em cima da estação de micro-ondas para logo em seguida sumir completamente. O relatório do Tenente Vieira, comandante da unidade e também testemunha desse OVNI, termina definindo esse caso com 4 pontos específicos. Ele fala o seguinte: após analisar friamente todo o fenômeno, ficou claro o seguinte, 2 pontos. Não se tratava de nenhuma aeronave conhecida. Não havia condições de identificar o objeto. Não havia animosidade por parte do mesmo. Ou seja, ele não reagia a nada. Não existia a menor possibilidade de ilusão deótica. Ele tá falando assim, tá todo mundo ali sem nenhum tipo de droga. Os caras estavam de serviço, né? Estavam de serviço, então não existe menor possibilidade de ilusão de ótica. 3 dias após o acontecido, no dia 23 de junho de 78, o chefe do núcleo do Sindacta, Coronel Sócrates de Costa Monteiro, encaminhou um relatório sobre as ocorrências no sítio do Gama ao chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. Então, o Coronel Sócrates, atualmente na reserva, viria a ser o ministro da Aeronáutica durante o governo Collor, que foi de 90 a 92. Sim. No ano de 2010, ele concedeu uma entrevista sobre esse fenômeno que ele considera genuíno, dando também o seu testemunho sobre o caso do sítio do Gama, dizendo que, ao ser informado sobre o telefonema, né, que ele soube dos tiros disparados pelos militares contra o OVNI, determinou a interrupção do tiroteio imediatamente. Olha o que ele fala, isso é importante. Ele pediu para os militares não atirarem no objeto. Isso, cara, aqui é o cara que veio a ser ministro da Aeronáutica. Será que ele já sabia de alguma coisa nessa época? Olha o que ele fala aqui. Eles têm uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa. E não sabemos ainda como eles podem reagir às nossas ações. Isso vindo de um cara, tipo, que é o chefão dos chefões. Sim, então, assim, o sentimento dele era: não cutuca a onça com a vara curta. O sentimento não. O que a pessoa acha é que ele sabia, porque essa ordem veio de cima dele. Sim. Não, sim, mas o recado que ele deu é: não mexe porque a gente não sabe mas qual eu tô pode falando... ser a reação, é isso. Mas assim, não foi uma coisa que veio dele isso. Entendeu? Foi uma ordem que ele recebeu. É o que você acha. Entendi. Informou também que a doutrina da época era de não agredir para não sofrer as consequências. Aqui temos algo interessante. 2 antigos ministros da Aeronáutica conhecem a existência do fenômeno ufológico, que são eles o ministro Joomir Campos de Araripe Macedo e o falecido e também ministro Sócrates da Costa Monteiro. Por dever do ofício, deviam e devem conhecer muito bem essa questão. Isso é importante. O cara conhece, ele sabe da questão ufológica, é por isso que ele falou da maneira como ele falou. As investigações devem ter prosseguido, pois em 17 de outubro de 78, o chefe do Serviço de Informações A2 do 6º Comar emitiu um relatório de ocorrência sobre o sítio do Gama e apresentou um resultado da investigação ao afirmar que, segundo a análise dos depoimentos, confirma integralmente as constatações do relatório do comandante do DPV. Um último detalhe aqui: o objeto não foi detectado pelo radar lá em Brasília. Então, resumindo, esses militares que estão no topo da mais alta patente, eles sabem como lidar com o fenômeno. Provavelmente são um tipo de ordem ou algum tipo de treinamento vindo dos Estados Unidos, pelo que eu acho. E eles falam assim: não atira neles porque a gente não sabe quais são as reações desses objetos. Porque se o seu objeto quiser também, ele acaba com tudo, né? É o que a gente pensa, né? E aí fica essa questão aí: por que da pedra? Por que eles estavam jogando pedra? Será que eles estavam tentando chamar a atenção? Será que eles estavam tentando fazer um possível contato? Os soldados? Então, parece que sim. Parece que uma pedra quase atingiu o rosto dele. Entendi. Então, assim... Será que foi alguma reação do objeto na hora de decolar ou de descer? Causou algum campo ali e as pedras... Então, primeiro, eles escutavam... Porque um ser pegar uma pedra e tacar não faz muito sentido, né?
Mas ele tacou a pedra primeiro no telhado. Primeiro tentando chamar a atenção dessa galera. Sim. E realmente chamou a atenção. Os caras foram no telhado ver o que estava acontecendo. E aí no telhado eles atiraram no mato. Ou seja, foi uma resposta muito mais agressiva por parte dos militares do que por parte desses seres. Sim. Certo? Você tá atacando pedra no telhado. O que dá a entender? Quero falar com você. É uma tentativa de tipo, pô, vem aqui pra fora. E aí os militares saíram lá de fora atirando no mato. Os caras, pô, esses caras estão querendo matar a gente. Aí acho que ele tacou, meio tipo assim, fica ligado que... Pô, cara, mas um alienígena tacar uma pedra pra chamar o cara é meio zoado, né? É meio zoado, né? Porque assim, você quer chamar a minha atenção, aparece aqui na janela. Fala, oi, eu sou alienígena. O OVNI deve fazer algum barulho também, né? Sei lá. Não, eles falam que não fez barulho nenhum, era só luz. Não, sim, eu digo que se eles quisessem emitir algum som, deveria ter como. Ou mandar uma mensagem telepática. É, cara, tacar a pedra. A minha teoria é que a pedra deve ter sido alguma... Algum detrito, alguma coisa assim. É, tipo, alguma coisa que mexeu com a gravidade ali do local e aí as pedras, sei lá... Voaram até lá e caíram. Porque pra mim, um ser pegar uma pedra e tacar não faz muito sentido. Tem outra coisa Chega também, a ser meio né, infantil cara? até, né? Pois é, mas pode ser, mas assim, quando o cara tá com medo... Ou de repente nem era pedra, né? Não precisa ser soldado, qualquer um. Tá com medo, você também começa a ver coisas que não existem. Sim. O cara falar que ele viu vultos no meio do mato, pode também não serem vultos. Podem ser coisas que ele viu. Isso suportaria a sua teoria de que aquela pedra, na verdade, não foi jogada por alguém. Pode ter caído de alguma coisa. Agora, baseado no que a gente ouve de tecnologia, como é que esses objetos funcionam e tal, de ser transmídia e ter o cloak, né, que é a capacidade de se camuflar, eu imagino que se isso é uma tecnologia que eles têm, eles deveriam ter para usar neles mesmos também, né? Em se esconder e tal. Talvez... Então, mas se eles estão se mostrando, é porque... eles querem... Não, sim. O que eu tô dizendo é o seguinte, o fato de eles terem visto sombras correndo no meio do mato... Pode ser um sombras, pode ser uma pode tecnologia. Ser um traje deles que eles não se mostram totalmente ou conseguem se camuflar. Isso é teoria minha que eu pensei ouvindo... mas é um negócio que realmente não faz sentido você querer tacar a pedra no cara. E nada faz sentido. Na verdade, o fenômeno ufológico não faz sentido nunca. Nada. Se você pousou na minha frente, é porque você quer alguma coisa comigo. Ou com o lugar. Será que eles estavam tentando destruir a estação? Fazer com que a estação parasse de funcionar? Eu acho que não, porque se eles quisessem destruir, eles teriam destruído. Pois é, mas aí não se fala... Assim, pelo menos a gente não tem noção... se teve algum tipo de problema na antena depois. Tu lembra que a gente ouviu conversando com a Paola Harris lá no evento que a gente foi? Que ela comentou de um caso, eu acho que foi do Roswell, cara, que o alienígena falou pro soldado que o radar tava causando um problema na nave dele e a nave caía. Tu lembra disso? Sim. É uma nave super sensível, né? O rádio, a frequência do rádio, né? Fazer você cair porque a sua nave, precisa... A nossa nave não cai por causa de rádio, mas a sua cai. Não, mas a tecnologia é diferente, ó. Atravessa a galáxia, manda mais sinal de rádio, que inclusive sinal de rádio tem no espaço o tempo todo. Por exemplo, teve um Nerdcast que eu escutei com o Blue Hand, que ele tava falando o seguinte, era sobre guerra, que teve um treinamento de guerra que os Estados Unidos fez com um país muito ferrado, e foi um exercício de guerra, não era conflito nem nada. E aí, eu não lembro qual é o país, tá? E aí esse país tinha um barquinho lá, muito antigo de guerra, que um radar americano não conseguiu captar, porque era uma tecnologia muito velha. E aí o oficial americano falou, pô, mas ninguém mais usa isso. Ninguém mais usa, mas a gente usa. Então, assim, vai saber. Vai saber, até porque, é o que eu tava falando, no espaço... Pode ter coisa aqui da Terra que dê interferência na tecnologia deles. Então, no espaço, ondas de rádio acontecem o tempo todo. São emitidas justamente por estrelas que estão em supernova, elas emitem sinais de rádio. Muita coisa, eu não sou astrônomo, mas eu sei que tem muita coisa no espaço que emite ondas de rádio. Então... não faz sentido uma onda de rádio interferir numa nave dessa se uma nave dessa é feita pra voar no espaço. É que nem você fazer um barco de papel. Nosso barco é de papel, ele navega, mas ele é frágil à água. Sim, só que aí, eu não sou cientista, mas eu imagino que uma onda de rádio se comporta de maneira diferente dentro da nossa atmosfera. Porque, por exemplo, no espaço não tem ar, não tem oxigênio, por exemplo. Deve ter a ver com a maneira com que ela se propaga. Porque dizem que no espaço não tem, você não ouve, né? Inclusive em Star Wars, aquelas naves atirando lá, explosão. É porque o som não se propaga no ar. Exatamente. Só que aqui é diferente, aqui você consegue ouvir uma explosão. Mas, cara, ondas de rádio não tem nada a ver com
Não, eu tô falando de som. No caso da onda de rádio, deve ter alguma característica que muda, de acordo com o ambiente onde ela está sendo propagada. Eu não sei, eu tô falando aqui, mas eu realmente não sei. Teria que estudar a gente não é nem ufólogo, nem físico, nem astrônomo, nem biólogo, né? A gente só tá aqui viajando no assunto. Não, mas então, o que eu tô falando é exatamente viajando mesmo. Se alguém souber, por favor, manda pra gente. Manda pra gente. Uma coisa é certa, aquele lugar era um centro que recebia informações, recebia sinais de outras áreas, juntava e mandava pro Sindacta. Então ali era um lugar principal. Então será que eles estavam tentando, ou será que eles conseguiram de alguma forma anular algum tipo de informação? Não sei, talvez para você poder passar no espaço aéreo. Será que eles queriam abduzir alguém que estava ali? Pode ser. Mim... ou até pode ter abduzido e a gente não sabe. Tem isso, né? Porque você abduzir só um estalo, pum, abduziu. Porque os caras estavam trancados dentro desse lugar lá, né? Às vezes eles estavam só querendo entender por que funcionava daquela maneira, como funcionava, né? Estavam tentando entender. Engraçado que tem a ver com o mesmo ano da Operação Prato, né? Que também tem a ver com militares e tal. Sim, bizarro. E realmente é um caso que merecia mais estudos, assim. Sim, vamos pesquisar mais sobre esse caso aí e ver se tem alguma informação. Você está ouvindo? Então vamos seguir aqui pro próximo relato que a gente recebeu por e-mail. O próximo é do meu xará, Fernando Calado, o nome dele. Ele escreveu o seguinte, ó: resolvi escrever porque acredito que desta forma eu consiga passar mais detalhes do meu relato, pois quando falo desse assunto me causa um certo medo e acabo travando um pouco com as palavras. Meu relato ocorreu no último dia 10 de janeiro de 2020, foi agora recentemente, e confesso que ainda estou tentando digerir tudo o que aconteceu. Buscando sobre o assunto, cheguei no podcast de vocês e gostaria de contar o que aconteceu. Eu me chamo Luiz, tenho 27 anos, é Luiz Fernando no caso, né? Eu falei que ele é meu xará. Sou publicitário e moro na região metropolitana de São Paulo, em Santana de Parnaíba. Costumo levantar muito cedo para trabalhar, por volta de 5 da manhã. Na última sexta-feira, como de costume, levantei às 5 e fui tomar meu banho para iniciar minha rotina. Tenho 3 cachorros no quintal e eles latiam um pouco. Fazia uns 3 minutos que eu estava no banho e comecei a sentir uma sensação muito estranha que jamais tinha sentido antes. Era uma sensação eletrostática, parecia como aquela de quando você puxa um saquinho no supermercado e encosta no braço. A gente tem isso aqui direto, né, cara? Aqui é muito seco. Aqui é muito seco. Às vezes você encosta na pessoa, o choque é tão grande que você escuta o choque. Seguindo aqui. Só que comparado a essa sensação do saquinho instalando da eletricidade estática, era algo mais intenso que ele sentia. Também quando assim, você mexe às vezes com bola de festa, às vezes você sente essa... Se você pegar um balão de festa e esfregar no cabelo, ele gruda no teto da sua casa. Não, e se você que é bizarro que se você chegar com a mão perto, você sente um campo ali eletromagnético, né? Sim. Só que o Luiz Fernando tá dizendo que essa sensação eletrostática que ele teve foi muito mais intensa do que isso. Foi no corpo inteiro. Foi no corpo inteiro. E aí, na hora, eu achei que pudesse ser algo relacionado ao choque elétrico no chuveiro ou coisa parecida. Eu olhei pra janela do banheiro e estava tudo vermelho. Veio uma sensação de medo e comecei a sentir meu coração acelerar. Era uma luz difusa, iluminava tudo por igual. Não parecia ser de um ponto específico. Na hora me desesperei. Peguei a toalha e saí do banho. Engraçado que ele usa a palavra difusa. Sim. E no relato que eu li anteriormente, do caso lá do Sindacta, o sargento fala a palavra também difusa. Sim. O Luiz Fernando deve ser uma pessoa técnica. Não, mas... não sei qual a profissão dele, saber, pra saber uma luz, que a diferença entre luz difusa ou não é uma coisa bem específica mesmo. Sim. E aí saí do banho para pegar meu celular e filmar. Que é o reflexo de todo mundo que tem uma vista algo estranha, né? Tirar uma foto, filmar. Porém... Ao retornar do quarto onde meu celular estava carregando, olhei lá fora e estava tudo escuro novamente. Fiquei sem entender. E ao mesmo tempo que esse assunto me causa curiosidade, ele me causa muito medo e pavor. Aí todo mundo, né? A gente fica com medo também, das histórias que a gente conta aqui. Inclusive, muito ouvinte tem medo também, né? Fala, não consigo ouvir vocês à noite e tal. Porque uma coisa a gente lê, outra coisa a gente está lá também, né, cara? Sim. Mas quando a gente conta de uma maneira que a pessoa que tá ouvindo a gente se coloca no lugar da pessoa que contou. Sim. Talvez pra gente que tá contando aqui não seja tão assustador se fosse talvez o caso da gente tá ouvindo, entendeu?
Contar é diferente de viver, né? Pois Parada, né? Na situação. Pensei que pudesse ser alguma nuvem laranja ou qualquer outra coisa. Mas naquele horário, o sol ainda não tinha nascido. Fiquei com diarreia e náusea quase que instantaneamente após o ocorrido. Isso pode ser relacionado ao medo, né? Ao pavor que ele teve. Eu acho que não. Será que não? Tu vê que todo caso tem o cara falando, eu tive náusea, tive isso, tive aquilo, diarreia. Nossa Maria Sintra falou que ficou urinando. Mexe com a fisiologia do corpo humano legal. A Maria Sintra, ela perdeu o controle da vontade de urinar, por exemplo. Ficou com o cabelo branco por conta do estresse. O caso Vilas Boas também, o cara passou mal. O caso do Falcon Lake também, o cara ficou mal. Todos esses casos o cara fica mal. Todos. O cara vomitando. O corpo fica descontrolado. Seguindo aqui. Mas foi coisa rápida. No dia seguinte eu já estava bem. Talvez tenha alguma relação com o estresse e o medo passado com a situação. Foi até o que eu falei. Não sei explicar a causa. No mesmo dia, comentei por WhatsApp com meu irmão sobre o acontecido. E sem eu falar muitos detalhes, ele me respondeu que também tinha vivenciado a mesma situação há uns 2 anos atrás. Aí ele mandou um print pra gente da conversa com o irmão dele. Eu vou ler o print aqui. Eles estavam falando e tal. Olha, tava tomando banho hoje, mais ou menos às 5 e pouca da manhã. Senti uma coisa estranha no banheiro. Aí o irmão dele falou, oxi. Pois é, né? Logo depois parecia uma luz vermelha na janela do banheiro. Aí o irmão dele falou assim, caramba, isso já aconteceu comigo também. Aí ele falou, sério, já? Ele, pois é, só que eu tava no quarto. Quando a gente dormia na beliche. A luz do banheiro acendeu. E ela já era vermelha. Eu vi uma luz vindo lá de trás, né, do caso. E teve um barulho antes. Aí ele falou, nossa, que estranho. Você sentiu alguma coisa na hora? Aí ele falou assim, não, fiquei com muito medo. Eu era bem pequeno. Parecia que tinha alguma coisa bem perto da gente. Aí ele acabou depois mudando de assunto e ficou por isso mesmo. Mas é como se também tivesse visto uma luz vindo da janela do banheiro. Pelo que eu entendi, tem um banheiro... Só que quando o irmão dele viu, eles eram crianças, né? Mas é o seguinte, banheiro, e tem o box do banheiro, e tem a janela que fica perto do box. Essa luz tava vindo de trás disso, ou seja, fora da casa, entendeu? Com certeza atrás devia ter algum tipo de campo, algum mato, não sei, às vezes... Dependendo da pessoa mora, não tem outra casa, não tem nada, né? Sim. E dependendo do quarto, com a porta do banheiro aberta, ele consiga ver o que tá acontecendo lá fora, entendeu? Seguindo aqui, ó. Nesta semana, na madrugada do dia 13 de janeiro, isso a gente tá falando desse ano, 2020. Foi agora, Foi agora, Eu dormi no apartamento de um amigo em São Paulo, no bairro Paraíso. Era por volta de 4h30 da manhã quando levantei para ir ao banheiro. Senti uma presença nos cômodos escuros do apartamento, mas como de costume eu tentei ignorar e colocar na cabeça que aquilo não estava acontecendo para não ficar desesperado. Ao voltar para o quarto, onde eu estava dormindo, quando fui fechar a porta, ouvi um barulho que parecia abelha com grilo. Ó o Grey aí, ó. Barulho de Grey, né, cara? Barulho de Grey. Um mix desses dois sons. Olha que parada aterrorizante, cara. Bizarro. Tudo escuro, você escuta um som desse vindo lá do cômodo, de algum cômodo do apartamento dos corredores. Seguindo aqui. Foi como se algo tivesse falado 2 frases. Era uma sequência de palavras, só que em forma de zumbido. Digo que parecia fala porque haviam pausas entre os sons emitidos. Não tive coragem de acender a luz. Corri pra cama com o coração acelerado e logo dormi. Eu tenho muito medo desse tipo de situação, pois eu já avistei luzes no céu em 2010, também na Grande São Paulo. Neste episódio, eu vi uma luz branca passando e ela tinha uma forma bem estranha. Ela se movia e parava, era intermitente, né? Chamei minha mãe, que também viu a luz, mas não demorou muito e ela simplesmente desapareceu e desde então ninguém viu mais nada. Queria parabenizar e agradecer pelo maravilhoso podcast que nos faz ter uma certa segurança de que não estamos sozinhos nessa. Que outras pessoas também passaram por isso e não fazem chacota quando você conta. Espero poder ajudar o podcast em breve e vou acompanhar sempre daqui pra frente. Muito obrigado. É isso aí. O Hangar 18, assim, se o pessoal fala que o pessoal é maluco, nós somos malucos, estamos malucos tudo junto aqui, né? Sim. É um grupo de malucos. Aqui a nossa maluquice tem um limite, né, também, né? O negócio que ele falou que eu fiquei pensativo também é o negócio do mover e parar. Você começa a estudar sobre ufologia, você vê que existe também uma coincidência, um padrão nos relatos das pessoas que viram os OVNIs. Lembra que eu falei do pêndulo que se mexe para um lado pro outro? Uhum. Mas também tem outro detalhe que eu nunca falei aqui. Quando o objeto se move,
ele geralmente não se move muito de maneira fluida. Ele se move sempre de uma maneira meio irregular. O pessoal fala que se move parecendo com uma escada. Sabe como é que é a escada? Tipo, ele vai pra frente e para. Aí sobe um pouquinho, vai pra frente e para. É tipo a moto do Tron. Não faz nem curva, né? Ele não faz curva. Coisa brusca. Isso, não faz tipo, uma curva. O Tic Tac foi isso. O piloto lá, o David Fravor, falou que ele parecia uma bola de ping-pong. O movimento dele. Pois quando ele vai subir, ou ele sobe pra cima, ou ele sobe pra baixo, ou pra direita, ou pra esquerda. Quando ele quer inclinado, vai pra cima, vai pra direita, vai pra cima, vai pra direita, vai pra cima, vai pra direita. Como se fosse uma escada. Entendeu? Sim. Não é uma coisa meio fluida. Sim. Então, é um detalhe interessante. Que ele viu se mexendo assim, indo e parando. Agora, será que o Luiz Fernando é um escolhido aí? Será que ele é um contatado e não sabe? Porque, todo cara, mundo que tem algum tipo de avistamento muito próximo, cara, o irmão viu, mas às vezes não era nem com ele, era com o irmão. No caso, o Luiz Fernando, né? Não sei se o irmão dele tava no dia lá, né? Nesse dia que ele viu. Será que o irmão tava perto? Eles dormiam na beliche, que ele falou. Não, mas isso pode ser uma coisa antiga. Porque esse relato do irmão dele... Eu tô falando do irmão dele, quando o irmão dele viu a luz vermelha também. Sim. Mas esse novo, será que o irmão tava junto? Não, o novo, pelo que eu entendi, não. Não, então pode ser com ele, com o Luiz. Não com o irmão. O que eu tô querendo dizer é que quando o irmão viu, não era pra ele, era pro Luiz Fernando. Sim, entendi. Mas por acaso o irmão viu também, entendeu? Sim, pode ser, mas assim, geralmente quando tá na família, né, quando uma pessoa é abduzida, e às vezes abduzida até mais de uma vez, às vezes outras pessoas da família também são, né? Às vezes a mãe ou o pai. É aquele negócio, né? Eles vão pela linhagem. Às vezes o Fernando já foi abduzido e nem sabe. E aí que entra aquela frase que a gente sempre fala, que é: procure fazer uma regressão, procura ser hipnotizado, porque às vezes tem alguma coisa aí que talvez você consiga lembrar, né? Por mais assustador que seja, acho que vale a pena sempre trazer isso. Porque às vezes melhora até o medo. Eu não sei. Se você, na hora que você tá lá na hipnose, na sessão, e você foi abduzido, quando você expõe isso, talvez você consiga se livrar de um certo... Esse caso dele me lembrou aquele filme Dark Skies, que a gente sempre fala desse filme, né? 2 irmãos, um mais velho e um mais novinho. E o filme inteiro você acha que a abdução é pra um irmão, mas na verdade é o outro. Tem um cara no filme que ele era chipado, ele investiga o fenômeno UFO e tal, e ele foi tentar ajudar essa família que tava sofrendo esse assédio dos alienígenas, né? Que estavam indo na casa, ia no quarto do menino, botava a mão no garoto, o garoto ficava com marcas pelo corpo e tal. E esse cara falava o seguinte, que a única maneira de evitar a abdução era tornar ela o mais difícil possível pra eles. Porque eles iam desistir e iam passar pro próximo. Pois é. Então eu tô terminando aqui com o clima lá em cima, dizendo pro Luiz Fernando dificultar a vida dos caras aí. Pois é. Pra não levarem ele. Pois é, mas é difícil, cara. Os caras conseguem atravessar a parede, os caras conseguem. Só tem problema com rádio, né? Bota na Rádio Globo aí, dorme ouvindo na Rádio Globo. Eu não, quando eu fico com medo de noite. Do Antônio Carlos, que nem é mais na Rádio Globo, né? Não, quando eu ficava com medo de dormir sozinho, eu ficava vendo filmes de terror, essas coisas. Ouvindo caso ufológico, ia dormir sozinho, eu botava um fonezinho pra fazer companhia, porque não dá pra ficar no breu total sozinho dentro de casa, ó. Nem... Eu tive uma fase da minha infância que eu tinha muito medo de dormir sozinho. Eu dormia com a luz acesa. Era uma merda, mas eu dormia. Você está ouvindo Hangar 18. Então, o próximo relato fala o seguinte. Já vou ler aqui, ela vai se apresentar direto no e-mail. Beleza, vamos lá. Olá, meninos, tudo bem? Obrigado pelo menino. Gostaria que me chamasse apenas de Diana. Tenho 21 anos. Sou de Porto Feliz, São Paulo. O meu relato aconteceu quando eu tinha uns 14 ou 15 anos. E hoje eu vejo que eu não estava maluca. Cheguei a pensar que o que aconteceu havia sido um episódio de paralisia do sono, com alucinações, mas eu já sei que não foi isso. Eu estava dormindo no meu quarto quando senti alguém se sentar na minha cama. Como o colchão era de mola e velho, balançava muito quando alguém se sentava nele. Abri os olhos lentamente e não movi um músculo. Foi aí que então que eu vi uma coisa negra sentada do lado da minha cama. Eita, Shadow People? Comprido e magro. Eu via sua silhueta através da fresta de luz que vinha, né, de fora e entrava pela persiana da minha janela. O meu quarto era no 2º andar e havia um letreiro luminoso pendurado nele, praticamente na frente da minha janela. Essa luz entrava um pouco no meu quarto, mas naquela noite ela iluminava muito mais. Fechei os olhos com medo e fingi que estava dormindo. Achei que eu podia estar louca, sei lá. Foi aí que eu fechei meus olhos com medo para fingir que eu estava dormindo, aquele ser talvez desaparecer. Eu nesse momento achei que pudesse estar ficando maluca. Até que eu senti o meu tornozelo uma espécie de alguma coisa tocando nela, uma mão quente, quase queimando a minha pele.
Eu pulei da cama e fui direto na direção da porta, que era bem próxima. Mas a porta, ela não se abria. Comecei a gritar, desesperada. Quando olhei, essa coisa já estava na janela, que nessa altura estava fechada e ficava no extremo oposto de onde eu estava. Por um segundo eu fiquei aliviada. Eu lembro de congelar de medo, segurando o trinco da porta, olhando para aquela coisa. Então, o meu tornozelo estava queimando. Senti novamente algo segurando, mas dessa vez os 2 tornozelos de uma vez só. Eu fui puxada com tanta força, uma força inimaginável, mas eu não bati o rosto no chão, pois eu protegi meu rosto na hora que eu fui cair. Eu fui arrastada da porta do meu quarto até a janela. Eu estava de barriga para baixo, gritando, sendo arrastada, e não conseguia ver nada. Nesse momento, tudo estava escuro. Nossa, cara, que terror, hein? Quando eu estava quase ao lado dessa coisa, a minha mãe abriu a porta, desesperada, porque ela ouviu o barulho, né? Eu estava no chão e não tinha nada no meu quarto, mas a janela estava aberta. Vimos uma espécie de flash de luz, como se 2 carros estivessem passando com um farol rápido na frente da janela, né? Sim. Não é de frente, é como se estivesse passando o farol. Detalhe, eu estava no 2º andar. Ficamos muito confusas e nunca mais falamos sobre isso, eu e minha mãe. No dia seguinte, além das marcas estranhas e avermelhadas nos meus tornozelos, olha que coincidência, eu tive diarreia, vômito, tremedeira, dores nas juntas e atrás dos olhos. Isso também pode ter a ver com medo, né? Sim. Pode ser por conta do contato, mas também pode ser por medo. Sim. Eu acho que na hora de um medo muito extremo, acho que seu corpo dá uma travada também, né? Pois é, mas depois solta, né? Ela sentiu dor nas juntas, atrás dos olhos. Eu estava com uma coriza e espirrando também muito. Fomos ao hospital e fizemos vários exames. O resultado deu gripe, salmonela e dengue ao mesmo tempo. Salmonela é super... Salmonela do frango, né? Sim, ou ovo, né? É uma doença muito, muito rápida, cara. Sim. Quando você começa a sentir, você tem que correr pro hospital que você tá muito mal. Perigosa também, né? Uma doença bem perigosa. Salmonela é uma bactéria. Bactéria, né? Isso. O estado em que eu fiquei de um dia para o outro assustou todo mundo. No dia anterior, eu estava ótima, não comi nada demais e tal, eu estava até sem dor no corpo. Fiquei vários dias com essa dor no corpo horrível. Me tornei intolerante à lactose por 5 anos depois desse dia. Que isso, cara? E assim como me tornei intolerante à lactose, o meu quadro se reverteu repentinamente há pouco tempo. Antes disso, eu só tinha ficado doente mesmo uma vez na vida. Gostaria de agradecer pelo espaço e continuar olhando para as estrelas. Caraca, que estranho, bizarro, hein? Agora, esse negócio de puxar ela pela tornozelo, bizarríssimo, né? Me lembrou aquele filme, que eu esqueci o nome agora, que tem a cena que a mulher é puxada da cama, que o cara bota a câmera no quarto dela e aí tem a Atividade Paranormal. É isso aí. Eu tô velho, mas tô com memória boa. Pô. Agora, eu acho que essa questão aí dela se sentir presa, não conseguir sair ou reagir, tem a ver com paralisia. Mas pode ser algum controle mental da criatura. Ah, sim. Porque eu ia falar, se fosse paralisia, ela falou aqui, que ela sabe que não foi paralisia. Ela realmente sentiu, ela saiu da cama. Não foi um episódio que aconteceu dela travada na cama, ela não conseguiu ver a fisionomia ela só viu um shape, né? Um formato. Bem esquisito. Será que é o cloak dos bichos lá? Será que lembra, tem a ver com o Sindacta também. Será que eles conseguem ficar invisíveis? Pois é. Ou ficar só um formato de sombra, né? Ou pode ser Shadow People mesmo. Ou pode ser Shadow People. Realmente tem a ver com Shadow People porque em relação com o fato dela estar dormindo. Sim. E Shadow People sempre tem relação com o cara é um relato de dormitório, né? Vamos dizer assim. Então, a maioria dos casos de Shadow People são casos de dormitório. Pois é. Mas a maioria dos casos de Shadow People também podem ser paralisia do sono. Né? Sim. Que o cara viu, mas na verdade é tudo da cabeça dele. Que nem eu vejo. Sim. Já vi vários Shadow Peoples aqui. Mas o fato dela levantar e ser puxada no tornozelo, dela sentir a mão. Sentir a mão até vai. Eu também posso sentir alguma coisa tocando e tal. Mas ela levantar e ser puxada, isso aí já sai do campo da paralisia, né? Já deixa de ser uma coisa mental e é física, né? Você puxar alguém. Complicado, hein? Agora, tem aquela questão também, não é o caso dela, mas é o caso do Luiz Fernando, do relato que eu li antes, né? Tem aqueles casos de eletricidade estática que causa algumas alterações no seu cérebro. E aí você tem a sensação de ter alguém atrás de você. Você sente presenças de coisas que não estão ali. A gente comentou isso um tempo atrás. A gente comentou sobre isso, né? Aí já é a parte que a ciência explicaria. A ciência explicaria, né? Então, assim, a gente não sabe o que... Porque, assim, tudo depende... A gente não sabe se ela morava numa casa muito velha, que a fiação era antiga, de cobre. Isso. E que aí emite muita eletricidade.
campo eletromagnético. Então, aqui tem muito isso. Tem casa que você compra ou que você aluga que se tiver chumbo é um perigo, é contra a lei. Se a fiação for de chumbo, né? Mas aí já é por outro motivo. Porque te contamina de alguma forma. Mas essas fiações muito antigas emitem essa eletricidade diferente, esse campo eletromagnético que mexe com a sua cabeça. Uma outra coisa que ela falou é que, assim, parece realmente que o medo dela foi tão forte que mudou, de certa forma, a flora intestinal dela. Tanto que ela ficou intolerante à lactose. Isso também é um negócio que é sabido pela ciência, que quando a gente passa por um estresse muito, muito grande, afeta o nosso organismo. A flora intestinal tem, inclusive, ligação com a produção de hormônios no cérebro, serotonina e tal. Então, assim, um cara que não se alimenta bem pode ser um cara mais agressivo. A alimentação é um negócio que tem a ver com a percepção nossa com o mundo, entendeu? Dizem que um cara que, por exemplo, não consegue ir no banheiro é um cara meio rancoroso, travado. Então, assim, o intestino dizem que é o segundo cérebro, né? E tem realmente... Quanto mais você pesquisa sobre isso, você vê que realmente faz sentido. E, assim, realmente... Mas isso tudo pode ter acontecido por um episódio muito forte, que parece que foi o caso dela, né? Essa herpes que dá na boca, que não tem nada a ver com herpes genital, ela ataca quando você passa por um estresse muito grande. Claro, você tem que ter o vírus já incubado. E não tem cura, né? Você não fica o tempo todo com a boca ferida, mas quando você passa por um estresse muito grande, o teu sistema imunológico, ele baixa e aí ela ataca. Isso. E é a mesma coisa com isso que ela tá falando. Pode ter sido algum estresse que gerou e desencadeou. Exatamente. Porque o medo e o estresse... Os medo e o estresse estão totalmente correlacionados. Se você passa por um medo muito grande, é um estresse muito grande. E aí sua imunidade vai lá pra baixo. Bom, é isso. Você está ouvindo Hangar 18. Então vamos pro próximo relato aqui, ó. Olá pessoal do Hangar 18, me chamo Márcio Grimaldi, tenho 47 anos e moro em uma cidade do interior de São Paulo, Vale do Parnaíba. Olha aí, outro relato do Vale do Parnaíba, chamada Caçapava. Meu relato, eu não sei bem ao certo se é extraterrestre ou se seria mesmo algo paranormal. Enfim, é algo que até hoje me questiono do que realmente aconteceu. Extraterrestre é um negócio paranormal, né? De certa forma. Porque... Que é fora da nossa... Ele tá paralelo à normalidade. Ele é paranormal. Sim. Olha aí. Fiz questão de mandar um e-mail e não relatar via áudio com medo de esquecer ou deixar o áudio muito extenso. Quanto a isso, não teria problema nenhum, né? Segue meu relato abaixo. Isso aconteceu há uns 35 anos atrás. Deveria ter por volta de meus 12 ou 13 anos. A rua onde morava se chama Benedito Yunes, no Jardim Amália. E uma noite, meu irmão, brincando na rua, por volta das 22 horas, chegou em casa assustado, dizendo que uma casa de um vizinho dessa rua estava sendo apedrejada. Olha aí que bizarro. Uma coincidência de novo. Eu já vi caso de poltergeist apedrejando casa. Teve no Brasil, inclusive. Eu acho que eu lembro disso, Fantástico, uma coisa assim, né? Sim. Era uma casa lá que parece que a menina estava possuída. Eu não sei se esse caso teve uma solução, se realmente foi mentira. Demoliram a casa, a família teve que mudar de lá. Nossa. Porque parece que o espírito estava atrelado ao terreno ali. Cruz credo. Bizarro, né? Fiquei até arrepiado agora. Como não estavam conseguindo achar quem era o autor de tal façanha, meu pai, que era militar reformado, não deu muita bola. E meu irmão voltou a brincar na rua. Passados 10 minutos, ele voltou em casa, contou a história pro meu pai, que novamente... Não deu bola. Não ligou. Na terceira vez que ele voltou para casa relatando o mesmo caso, meu pai decidiu sair na rua para ver o que era. E eu, muito curioso, não fiquei de fora e fui até lá para ver o que estava acontecendo. Naquela época, as crianças brincavam na rua até tarde. A gente passou por isso, né? Você chegou a brincar na rua? Minha infância em Realengo. Então, até por isso que meu pai achou que fosse algum moleque fazendo brincadeira de mau gosto. E ao sair na rua, percebemos que mais vizinhos também estavam relatando as tais pedradas. As pedras caíam em cima das casas, nas janelas e portas, e não acertavam ninguém. Quando demos por si, já eram umas 23 horas, 11 horas da noite, né? E praticamente todos os vizinhos da rua estavam fora de suas casas, relatando o mesmo problema. Foi quando começamos a presenciar uma chuva de pedras, e neste momento eram tijolos cortados pela metade. Eu presenciei vários caindo do céu, e por incrível que pareça, esses tijolos não estavam acertando ninguém. Ou seja, quem ou o que estava jogando não tinha intenção de acertar ou machucar ninguém. Olha que engraçado,
Me lembrou muito o negócio do Sindacta, de novo. Que a pedra foi jogada, mas quase acertou, mas não acertou o cara lá. Foi quando alguém chamou a polícia. E eles chegaram lá depois de uns 15 minutos. As pedras não pararam de cair e havia um terreno enorme atrás de várias casas que estavam sendo atacadas. Os policiais mandaram todos entrarem pra dentro das casas. Sensato, né? Que, tem uma chuva de pedra, você vai ficar lá olhando, né? Pois é. Que eles iriam checar o que estava acontecendo. Então eles entraram nesse terreno com holofotes e nada, não acharam ninguém. E as pedras continuavam a cair. Ou melhor, as metades dos tijolos. Né? Já não era mais pedra, era tijolo cortado no meio. Ele falou, sim. Um fato importante. Um vizinho pegou uma moto e foi dar uma volta no quarteirão para tentar achar os supostos meliantes. Foi quando o mesmo presenciou várias luzes na esquina, debaixo do quarteirão, e era uma esquina isolada, não tinha casas lá, só um terreno baldio e um campo de futebol que costumávamos brincar. Tais luzes foram vistas também pelos policiais, no qual um deles relatou serem luzes parecidas com velas acesas. Após relatar isso, tô ficando arrepiado com esse relato, cara. Que isso? Segue firme e forte. Após relatar isso, mais pessoas foram tentar ver as tais luzes, porém já não havia mais nada. Isso já era por volta de umas 2 da manhã. Resumindo, os policiais reuniram todo mundo e pediram para entrar para suas casas novamente, alegando que o que estava acontecendo não era desse mundo e que enquanto falava, as pedras não paravam de cair. Na época, minha mãe e outros vizinhos chegaram a guardar essas pedras, que com o tempo foram se perdendo. Esse fato ainda perdurou no outro dia, pela manhã. Em uma das casas e na minha, uma das pedras caiu em cima do varal de roupa que estava sendo estendido pela nossa empregada que trabalhava com a gente na época. Em resumo, não sabemos o que aconteceu, mas sabemos que alguém ou a coisa que estava jogando as pedras não podiam ser desse mundo, porque tinha tamanha precisão, né, de jogar um tijolo que é pesado, né? Ou de cima. E sem acertar ninguém com tamanha precisão. Vale lembrar que várias pessoas presenciaram tais fatos, não somente eu, meu irmão, vizinhos, etc. Ainda há alguns relatos desta noite, mas preferi resumir um pouco a história para não ficar extensa demais. Abraços para vocês e continuem com seu podcast. Escuto bastante, curto muito essas histórias, pois acredito muito em um mistério que ainda não desvendamos ou não temos inteligência suficiente para tal. Forte abraço. Você está ouvindo Hangar 18. Cara, eu acho que esse relato dele é mais paranormal do que ufológico, né? A única coisa que poderia ter conexão com ufologia foi a luz. São as luzes, né? Mas tem relato relacionado ao espírito que também tem luz, né? Já ouvi alguns já. Mas tem mais ligação com ufologia, cara. Sempre que eu falo de luz no céu, coisas caindo do céu, não é como se fosse uma casa mal assombrada. É uma coisa caindo do céu. E, de novo, né, o fenômeno... tijolo, cara. Fenômeno ufológico é isso aí. Não tem sentido nenhum. Eu achei mais paranormal do que ufológico, na verdade. E um negócio que eu achei estranho, ele falou que os tijolos foram se perdendo. Se perdendo como foi se desfazendo, ou alguém... Foi que eu entendi também. Ou, fulano guardou e depois, cadê o tijolo? Desapareceu? Se desapareceu, também é mais um ponto a favor. Sim. Ou será que virou terra, virou pó? Porque também tijolo, pra virar pó, não é tão fácil, não. Tem que ter muita umidade, tem que bater vento, tem que estar disposto, uma porrada de coisa. Eu fiquei curioso se os policiais foram tentar chegar perto da tal luz. Acho engraçado o policial falar que isso não é coisa desse mundo, não. O policial afirmou: não, gente, isso aqui não é coisa desse mundo, não. Entra dentro de casa. Isso aqui não é bandido, não. Isso aqui é outra coisa. Porque não tem sentido, né, cara? Assim, pedra caindo do céu. Mas, assim, um fenômeno desse foi visto por muita gente. Tem muitas pessoas que... Testemunham, exatamente. Então, assim, pra ser uma mentira, acho que é muito difícil, entendeu? Acredito sim que aconteceu, mas assim, por que aconteceu, como aconteceu, que é muito doido. Cair do céu, tijolo, por que tijolo? Pois é, cara, tijolo. Será que eles pegaram o tijolo de algum lugar e jogaram? Tipo assim, vamos entre aspas, abduzir o tijolo e agora a gente joga aqui. Sei lá, cara, a nave-mãe tava passando... Vou sacanear. A gravidade era tanta que puxou, sei lá. Sei lá. Eu achei, sei lá, eu acho, justamente por já ter visto até aquele caso daquela casa lá que caía pedra no telhado e tal. Pelo menos minha opinião, tá? Eu associo mais a coisa de espírito do que ufológica, na minha opinião. Mas vai saber. Existe uma tênue linha que divide a ufologia da paranormalidade, né?
O nosso querido Coronel Showa, da Fazenda Alexânia, falava, né? Aquela frase que ele diz que quando o cientista começar a estudar os casos paranormais, os casos ufológicos, com a visão científica, ele vai se assustar. Porque tem coisa que realmente não faz sentido e só acontece, só simplesmente acontece. Sim. Os bugs da Matrix, né? Sim. É isso aí. É igual a teoria da quarta dimensão lá do Carl Sagan, né? Às vezes tem um prédio sendo construído lá numa outra dimensão paralela e caiu, vazou abriu uma fenda no multiverso. Abriu uma fenda, caiu o tijolo de lá pra cá, pra essa. A gente tem que falar de mecânica quântica aqui, hein? Sim, vamos chamar um coach quântico. Sacanagem. Não, sem coach quântica. A gente tem que falar porque mecânica quântica é atualmente a única coisa que explica dimensões paralelas. E para falar de ufologia, a gente também tem que acabar falando e estudando sobre mecânica quântica. Você está ouvindo Hangar 18. Fala, meninos do Hangar 18. Aqui é a Vanessa, de Melbourne, na Austrália. E eu queria agradecer muito a companhia que vocês fazem pra mim na ida e na volta do trabalho. Tô adorando. Não parem e eu tenho um recadinho. Continuem olhando para as estrelas. Um beijo. Bom, gente, o que vocês acharam do nosso episódio de hoje? Manda pra gente aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, fala o que você achou. Se você também tem um caso desse, assim, brabo, manda pra gente. Não quer gravar áudio? Pode mandar detalhado por e-mail que a gente faz mais episódios assim. Se você gostou do episódio, fala pra gente que você gostou e manda pra gente o seu relato. Talvez demore pra gente gravar. Esses e-mails, tem alguns e-mails bem antigos, inclusive. Não, tem o seguinte também, agora a gente tá fazendo semanal. A gente precisa de conteúdo. Então não espere ver caso ufológico toda semana. A gente vai ter que intercalar com outras coisas. Né? E rola até um medo aqui que eu falei pro Riba. Será que vai acabar os relatos? Acabar acho que não acaba não, cara. Tem muita coisa e tem relato novo vindo aí. Será? Tem casos novos acontecendo. Mas a quantidade de relatos que a gente conta são menores Tu já viu a quantidade de casos ufológicos que tem no site Fenômeno? É um número absurdo, cara. Tudo bem. Então, basicamente, a gente tem uma fatia de pão gigantesca e um tiquinho de manteiga pra espalhar. Não é isso? Bom, gente, manda pra gente também o seu relato por áudio, se você quiser. Não fique tímido, grava aí quanto tempo você achar que fique legal. Lá pelos nossos telefones, que é... Mais um, 647-884-3958. Ou mais um, 647-830-0422. Isso. E pra lembrar, segue a gente nas redes sociais, no Instagram. Faltam 400 pessoas pra gente chegar a 10 mil seguidores no Instagram. Finalmente eu tenho o meu poderzinho de mandar arrastar pra cima. Vocês vão realizar o sonho dourado dos Ocas, que é o arrasta pra cima. Sonho de infância. Falei pro meu pai, sabe, quando eu era pequeno eu falava: pai, só quero uma coisa na vida, poder mandar a galera arrastar pra cima. Então, se você, por exemplo, escuta a gente lá pelo Facebook... E não segue no Instagram ainda, segue lá. Segue a gente. Ajuda a gente a chegar a 10 mil aí. Beleza? E pode mandar mensagem pra gente pelo Facebook, pelo Instagram, a gente responde. Não menos importante, a gente tem o nosso Apoia-se. Se você gosta do projeto do Hangar 18, gosta do podcast e quer ajudar a gente a continuar fazendo, né? E crescer também, viabilizar, crescer o projeto, melhorar nossa estrutura de áudio, de conteúdo. Mais conteúdo no futuro. É muito simples você ajudar. Tem o nosso Apoia-se. Como é que é o endereço, Zoucas? www.apoia.se/hangar18podcast. Exatamente. E aí, você entrando lá no nosso Apoia-se, a partir de R$5, né? O valor de uma coxinha. Mas você pode pagar coxinhas maiores, se quiser. Pode ser risole, pode ser coxinha. Pode ser um lanche. Em São Paulo é um lanche, né? Lá em São Paulo é lanche. Pois é. Lá no Rio é podrão. Se você quiser pagar um lanche aí pra gente, assim que você apoiar, você vai desbloquear um conteúdo escondido que tem lá, que é um post. E um blog. É tipo um blog. É um blog, isso. E lá tem um link pro nosso glorioso... WhatsApp e Telegram. E também... Grupo secreto no WhatsApp. Exatamente. Também a gente tem um link lá pra estar nossa lista de músicas do podcast no Spotify. Exatamente. A trilha sonora do Hangar 18. Exato. E esse grupo tá muito legal. O grupo ficou tão grande que a galera se espalhou pro Telegram também. Então quando você entra lá... Daqui a pouco a gente vai ter que criar um segundo grupo, hein? Pois é. Se você tiver algum problema, quer apoiar... Pô, Zoucas e Ribas, eu não sei como é que eu entro no grupo. Manda mensagem pra gente. Que a gente manda o link pra vocês.
Porque não é automático, já teve gente falando, pô, apoiei, e aí, cadê o grupo? Tô aqui uma semana esperando. Pois é. Pois é. Então é isso, galera. Manda essas coisas todas aí pra gente que a gente falou. Até a próxima. E continue olhando para as estrelas. 257 1, 2, 3 Hangar 18. Este podcast foi editado pela Elis Studios.